Em Sobrenatural, Dean Winchester sempre foi visto como o cara que aguenta tudo, o irmão mais velho que resolve as crises da família, que segura o emocional do Sam, que enfrenta monstros, demônios e até o próprio destino, como se fosse naturalmente indestrutível. Só que essa imagem de durão não nasceu de coragem pura, nasceu de sobrevivência emocional, porque desde criança ele aprendeu que alguém precisava ser forte quando o mundo finalmente desabasse. Enquanto o pai se afundava na caça depois da morte de Mary, Dean virou o ponto de estabilidade da família, sem nunca ter escolhido esse papel. Ele cresceu rápido demais, pulou etapas da vida e transformou a dor em responsabilidade. Ao longo da série inteira, dá pra perceber que ele não é forte porque quer, ele é forte porque sente que precisa ser. E quanto mais o tempo passa, mais pesado fica sustentar essa imagem, porque parecer inabalável para o Dean nunca foi uma qualidade, foi uma obrigação. Meus amigos, eu me chamo Thiago Rocha e hoje a gente vai se aprofundar no personagem mais insano de Sobrenatural. Desde pequeno, Dean foi colocado na posição que nenhuma criança deveria ocupar, especialmente depois da morte da mãe e da obsessão do John em caçar o demônio que destruiu a sua família, deixando os dois irmãos praticamente sozinhos emocionalmente. Enquanto Sam ainda podia ser só mais um irmão mais novo, o Dean virou um cuidador, um protetor e até figura paterna dentro de motéis baratos e estradas intermináveis. Ele fazia comida, acalmava o irmão quando ele tinha medo e escondia até a própria tristeza para não preocupar ninguém, como se fosse normal carregar tudo isso sozinho sendo uma criança. Isso moldou completamente a personalidade dele porque ele aprendeu que demonstrar fraqueza significava colocar os outros em risco. E assim nasceu o Dean que a gente conhece, alguém que associa amor com sacrifício constante, não foi escolha heróica, foi sobrevivência emocional. Esse padrão nunca desaparece, mesmo adulto ele continua colocando o Sam acima de si em praticamente todas as decisões, fazendo diversas vezes até um pacto com o próprio capeta para ele voltar. A identidade dele vira proteção, não individualidade. Ele existe mais como um escudo do que como uma pessoa em si. E isso pesa mais do que qualquer monstro que ele enfrenta. E quando o Sam decide ir para Stanford tentar uma vida normal, o impacto no Dean é silencioso, porque além de perder o irmão como parceiro, ele sente que falhou como protetor. A rejeição não é só sobre distância física, é sobre a sensação de que talvez ele não tenha sido o suficiente. Mesmo assim, quando Sam volta depois de sua namorada Jessica, Dean não cobra, não joga a culpa na cara. Ele simplesmente assume novamente o papel de irmão mais velho forte, como se nada tivesse doído. Esse é o padrão dele, sentir tudo mas nunca exigir nada em troca. Quando Dean faz o pacto para salvar o Sam e acaba sendo arrastado para o inferno na quarta temporada, a série mostra uma das fases mais sombrias da mente dele, porque não foi só a dor física, foi destruição psicológica ao longo de décadas de tortura. Ao voltar, ele não retorna como um herói triunfante, mas como alguém carregando uma culpa profunda por ter quebrado e começado a torturar outras almas para sobreviver. Mesmo assim, ele não se permite desmoronar abertamente, especialmente perto do seu irmão, porque sente que precisa manter a imagem de firmeza do cara durão. Em vez de pedir ajuda, ele sente tudo sozinho, age como se estivesse funcional e continua caçando como se nada tivesse acontecido. Só que dá pra perceber nos olhares, nas pausas e na irritação constante que ele não voltou inteiro. Ele voltou carregando um peso invisível que nunca foi realmente resolvido. O silêncio dele depois do inferno é ensurdecedor. Ele sente vergonha do próprio trauma. Ele escolhe fingir normalidade ao invés de vulnerabilidade, porque na cabeça dele, o forte não pode quebrar de jeito nenhum. E quando ele descobre que foi a primeira alma a quebrar sobre tortura e a começar a torturar outras no inferno, isso o destrói completamente. Ele sempre se viu como o cara que aguenta até o fim, que nunca cede e que sempre protege. Só que ali ele quebrou, ele não aguentou mais. Em vez de buscar redenção emocional, ele tenta compensar salvando ainda mais pessoas, se jogando ainda mais no perigo, como se pudesse pagar essa culpa com sangue e sacrifício.
A fase da marca de Caim é quase uma representação física do que sempre existiu dentro do Jin. Raiva reprimida, impulsividade, dor acumulada e uma sensação constante de estar à beira do colapso emocional. A marca não cria um lado sombrio novo, ela apenas amplifica tudo que já está escondido ali há anos, tornando a luta dele muito mais interna do que externa. Mesmo ficando mais agressivo, mais frio e até violento em certos momentos, ele continua tentando proteger o Sen e salvar as pessoas, como se estivesse lutando contra a própria natureza. Quando ele vira demônio depois disso, a série praticamente escancara o quanto ele estava emocionalmente sobrecarregado, antes mesmo da própria transformação. Não é só sobre poder ou maldição, é sobre desgaste psicológico. E ainda assim ele insiste em carregar tudo sozinho. O mais pesado é que ele sabe que está mudando, ele tem consciência do perigo que representa, mas prefere se sacrificar do que colocar o irmão em risco. Isso é força, mas também é autodestruição. O cara que sempre foi o pilar agora teme ser a ameaça, só que mesmo diante desse medo ele continua agindo como se estivesse comandando a situação. Ele nunca para cuidar da própria mente, ele só tenta segurar mais firme, e quanto mais ele segura, mais a pressão aumenta, e o Jin se perde cada vez mais. Ele sempre foi o cara brincalhão, sarcástico, bom com as mulheres, que escuta aquele rock altão no Impala e que tem aquela atitude confiante como uma espécie de escudo, principalmente em situações onde qualquer pessoa normal entraria em colapso. Mesmo enfrentando diversos apocalipses, mortes repetidas, perdas de amigos como o Bob e decisões impossíveis envolvendo o próprio Sen, ele mantém uma fachada funcional que faz parecer que está sempre no controle. Só que a série mostra em vários momentos, como nas crises após perder o irmão ou as discussões com Castiel, que por dentro ele está exausto. Ele sente tudo com intensidade, mas raramente deixa sair para fora. Em vez disso, ele reprime, engole e segue para a próxima missão como se fosse apenas mais um dia comum na estrada. Parecer inabalável virou um mecanismo de sobrevivência. Se ele parar para sentir tudo de uma vez, ele desaba. Então ele continua em pé, mesmo quebrado por dentro. E é exatamente isso que torna o Jin tão humano. Até mesmo no final da série, quando ele encara a própria mortalidade sem drama exagerado, inclusive que merda esse cara morrer pra um prego, esse cara é tão foda, dá pra perceber que não é a ausência do medo em si, é a aceitação construída depois de anos carregando o mundo nas costas. Ele não teve nenhuma vida comum, nunca teve uma estabilidade emocional real, mas sempre teve um propósito, e talvez o maior peso de todos tenha sido esse, ser o forte da história inteira, mesmo quando ninguém perguntou se ele realmente queria ser. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. O Jin é um personagem muito da hora que significa muito pra mim, então se você puder deixar o like e se inscrever no canal eu vou ficar muito feliz. E também se quiser deixar sugestões de novos vídeos aí embaixo eu vou estar lendo todas e anotando também, tá? Ah, e eu já ia me esquecendo, se tem uma coisa que dá pra aprender olhando pra esse personagem ao longo de toda a série é que você não precisa ser assim na vida real. Eu sei que ele parece um símbolo, tá ligado? Aquele cara bonitão, do cabelo todo arrumado, daquela jaqueta de couro do Impala, mas vocês viram aqui que realmente tem um custo muito grande em manter aquela imagem. Não precisa aguentar tudo sozinho, tá ligado? Nem fingir que tá tudo bem quando não está. Não precisa carregar o peso do mundo todo sozinho só porque acha que alguém tem que ser o forte da história. O Jin é um personagem incrível justamente porque mostra o quanto essa postura cobra caro demais. O quanto parecer inabalável pode virar uma prisão emocional. Então, meu amigo, se você fizer isso na vida real, é caixão e vela, papai. Ou então depressão na certa. Porque diferente do Jin, você não precisa sobreviver sozinho para provar que é forte. Você precisa ser você mesmo e aceitar que às vezes estar triste é algo comum da vida. Bom, deixa eu ver aqui se eu esqueci mais nada. Aparentemente não. É isso, meus amigos, falando de novo e mais uma vez, prazer. Thiago Rocha.